Shalom você que assiste o canal, shalom você que nos acompanha. Se você está chegando agora no canal, está assistindo o primeiro vídeo, assista os outros vídeos também para que você possa entender do que se trata esse canal, né? Do que se trata a nossa missão aqui. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito polêmico, um pouco polêmico na verdade. Um texto em que o Rabino Shaul ele cita algumas regras e que é muito mal interpretado esse texto por um pouco de falta de conhecimento tanto da cultura hebraica, da cultura judaica, tanto também quanto da língua hebraica e da língua do povo de Israel. Antes de começar, eu peço que você curta, você se inscreva no canal, dê uma olhada nos outros vídeos, compartilhe no Facebook, compartilhe onde você tiver redes sociais, para que essas mensagens da Torá possam chegar a mais pessoas através dessas redes sociais, né? E que nós anunciamos a Torá em Yeshua HaMashiach, nosso Messias. Vamos lá. Antes de abordar o assunto que eu quero falar, eu quero ler aqui uma brachá, antes de nós começarmos a falar sobre o assunto em que Shaul tratou. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Yeshua bikra ki meshichenu goelenu moshienu kapoetenu va'adonenu ve'et sifrei brit chadasha le'amenu u'lechol ha'amin Baruch atah Adonai noten Yeshua beYeshua HaMashiach. Ou seja, bendito sejas Adonai, o nosso Rei do Universo, que nos desse Yeshua, o teu Filho, como Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que desses o livro da nova aliança ao nosso povo e todos os povos. Bendito sejas Adonai, que concede salvação em Yeshua, o Mashiach. Vamos lá, vamos abrir. Peço que você pegue a sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje se encontra em Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 16. Shaul vai dizer aqui em Colossenses, o contexto aqui de Colossenses é sobre a alimentação kasher, sobre as regras alimentares que se encontram na Torá, que segundo algumas correntes do cristianismo diz que essas regras caíram. Nós vamos ver aqui qual é o ensinamento do Rabino Shaul sobre esse tipo de regra. Eu quero fazer um vídeo rápido, breve, um pouco explicativo, porém eu vou abordar em mais vídeos sobre essa mitzvah, sobre esse mandamento. Que Hashem possa abençoar o nosso pequeno estudo, nossa pequena leitura da Brit Hadashah, em nome de Yeshua, amém. Vamos lá. Shaul diz o seguinte, pessoal. Lembra, ele está falando para gentil. Ele está falando para as pessoas que moram em Colosso, na cidade de Colosso. Ele está falando para gentil aqui, não para judeu. Claro que tinha alguns judeus nesse meio, mas a maioria é gentílico. Vamos lá. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação ao festival judaico, ao Rosh Chodesh, ao Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Pessoal, vamos lá. Muitas pessoas interpretam esse texto como se o Rabino Shaul estivesse falando contra esses mandamentos, estivesse falando contra essas mitzvah, mas, lendo no seu contexto, nós podemos entender que na verdade Shaul está defendendo esses colossos e defendendo as pessoas que moram em Colossenses e se aproximaram de Israel, fazem parte agora, são enxertados em Israel, então eles são enxertados na Torá de Israel, tanto nas alianças, quanto nas bênçãos e quanto também nas obediências. Por quê, pessoal? Porque a cultura daquele povo era uma cultura paganizada, aonde se comia de tudo, aonde se fazia de tudo, aonde não guardava Shabat, aonde não se guardava nenhuma festividade, vamos dizer assim, judaica. As festividades não são judaicas.
Adonai disse que são Moedim Adonai, são festas dele. As festas são de Adonai. Vamos lá. Aí ele diz assim: porém, pessoal, todas essas coisas, as guardas das festas, as guardas do Shabat, as restrições de alimento, são sombras do que veio? Não, Shaul diz assim: essas são sombras do que ainda vão vir. Pessoal, se são sombras do que ainda vão vir, é coisa boa. Sombra no deserto é coisa boa. Então o que é? Você cumpre, você obedece, e são sombras do que virá no milênio, são sombras do que ainda virá, que será pleno, todos irão obedecer. Porém, a substância de tudo isso, o corpo de tudo isso, a essência de tudo isso é o Mashiach. A essência de se cumprir tudo isso é se parecer com o Mashiach, porque ele cumpriu essas coisas. Vamos lá. Aí ele diz assim: não permita que ninguém lhes negue o prêmio, insistindo na participação de atos de mortificação e adoração de anjos. Tais pessoas sempre contam algumas visões e se orgulham de sua aparência mundana. Pessoal, Hashem, quando ele dá os mandamentos, quando ele dá a Torá, ele dá a Torá para que o povo possa se separar do mundo, né? Possa se santificar. Né? A Parashá Kedoshim, em Vaikra, em Levíticos, é uma porção de santificação. Se Adonai ele dá um mandamento para se santificar, para se separar da aparência do mundo, é claro que essas coisas não te tornam aparente ao mundo, te torna diferente do mundo. E vamos lá. Quem praticava a mortificação da carne eram os povos pagãos. Não era a Torá de Adonai que manda você fazer isso, mas os povos pagãos daquela época. E a adoração às divindades, a anjos, a divindade, eram cultura desses povos. Shaul está dizendo aqui que as pessoas que estavam combatendo a eles, que não eram judeus, mas estavam guardando leis judaicas, estavam guardando a Torá, Shaul estava dizendo assim: olha, não deixe que essas pessoas que estão falando contra vós, para vocês não fazerem essas coisas, não deixe que eles o neguem o prêmio, não deixe que eles o neguem o galardão, que é a obediência dos mandamentos do Eterno. Isso é muito claro aqui. Isso não precisa de hermenêutica, não precisa de nada disso. E o texto é muito claro. Não permitam que ninguém lhes negue o prêmio, insistindo na participação de atos de mortificação e adoração a anjo. Tais pessoas sempre contam alguma visão e se orgulham de sua aparência mundana. Se os mandamentos vêm para nos diferenciar e difundir do mundo, da aparência mundana, então não é contra os mandamentos que Shaul HaShaliach está falando, mas sim contra aquelas pessoas que estavam refutando os cidadãos de Colossenses, que não eram judeus, mas estavam guardando leis judaicas. Vamos lá, o cidadão estava falando assim: mas, pô, você não é judeu, por que você está guardando essas coisas? Você não pode, você não deve fazer isso. Mas a verdade, aquele que é enxertado na oliveira, aquele que é enxertado em Israel, é co-herdeiro junto com o nosso povo, também deve se guardar essas coisas. Shaul está defendendo essas coisas. Vamos lá. Eles não se mantêm unidos à cabeça de quem é o corpo, todo recebendo sustento e união pelos juntas e ligamentos, como Deus concede. Se como Messias vocês morreram para os espíritos elementares do mundo, por que não deixam se incomodar por essas regras? Não toque nisso, não coma isso, não manuseie aquilo. Essas proibições dizem respeito a coisas que devem perecer pelo uso. Pronto, palavra-chave. Perecer pelo fazer, pelo comer o que se quer, pelo fazer o que se quer. Devemos nos separar das coisas do mundo, devemos nos separar da cultura dos povos e adentrar a cultura que o Eterno estabeleceu como a dele.
Aí ele diz assim: e baseiam-se em regras e ensinos humanos. Vamos lá, pessoal. Guarda de Shabat, comemorações das festas, separação de alimento. Quem entregou esses mandamentos? Foram os homens? Foram os homens que entregaram esses mandamentos? Esses mandamentos são de homens? Se você ler na Torá, foi os homens que entregaram esses mandamentos? Ou foi o próprio Eterno? Quando o Eterno chega a Moshe e dita as suas leis diretamente para Moisés, essas leis não são de homens. Essas leis vêm direto do Eterno, vêm direto de Deus, vêm direto de Hashem. Quais são os ensinos de homens? Mortificação, adoração de anjos, isso é ensino humano. Adonai não ensina essas coisas, nunca ensinou essas coisas. Vamos lá, pessoal. Elas têm aparência de sabedoria, com suas observâncias autoimpostas, falsa humildade e ascetismo, mas não tem valor alguma para refrear as pessoas e agir de acordo com a velha natureza. Quem nos refreia para nós não agirmos mais com a velha natureza é Yeshua. Yeshua vem, o Ruach HaKodesh habita em nós. Romanos capítulo 8, capítulo 7, habita em nós para que nós possamos obedecer às leis do Eterno. Primeira lei, vigente, diferença de comer ou não comer, guarda de Shabat e guarda das festas de Adonai. Shaul HaShalika não está abolindo essas festas, ele está defendendo os messiânicos de Colosso a continuarem a guardarem essas coisas e para não deixarem aqueles que não conhecem negarem o prêmio a eles. É isso que Shaul HaShalika está fazendo aqui. Ele não está falando contra essas leis, ele está defendendo essas leis. Porém, são sombras do que ainda virá. Se o Messias veio e cumpriu, não precisa mais cumprir, o verbo estaria, são sombras do que já veio. Mas não, o verbo está no futuro. São sombras do que ainda virá, mas a substância de tudo isso, a essência de fazer tudo isso, é o corpo do Mashiach. Bom, é isso que eu queria falar rapidinho. Eu tento ser rápido, mas não dá, sempre passa de 10 minutos. Mas que a Hashem possa nos abençoar, que o Eterno possa nos dar a capacidade de discernir a sua escritura, né? Que ele possa nos sustentar através do seu Mashiach Yeshua. Se você gostou do vídeo, curta, é muito importante que curta, você se inscreva no canal, ative o sino que sempre que eu postar algum vídeo vai notificar você. Compartilha no Facebook, compartilha aonde, qualquer rede social que você tiver. É muito bom que essas mensagens cheguem ao próximo, né? Que o Eterno possa abençoar as pessoas, que as pessoas possam ter a visão aberta sobre a Torá de Adonai. Que a Shalom de Adonai esteja com todos nós, em nome de Yeshua, amém e amém.